Vibe Mundial FM. E vamos falar do tema de hoje. O tema de hoje é um dos temas preferidos. Preferidos que os seguidores, os ouvintes mais gostam. Qual é o tema? Regressão. Regressão. O que será que regressão é muito... né? As pessoas gostam muito, tem muita curiosidade por regressão. Como é que funciona a regressão? Beijo, Thali, Thaís, beijo, Rosemary, beijo, todo mundo que tá aqui no Instagram. Vamos falar de regressão. Regressão é muito... Bom, vamos lá. Primeiro lugar, por que regressão as pessoas se interessam muito? Primeiro que tem... Infelizmente, existe muito pouco profissional que trabalha com a parte de regressão, né? Existem poucos profissionais, né? E existe muitos mitos, muita falta de entendimento que é uma regressão, né? Então, eu posso falar porque... eu trabalho há 20 anos, né? 20 anos com regressão lá no Instituto Cíntia Balota. Sou especialista, todos os terapeutas que trabalham lá comigo são especialistas em regressão, né? Não é baseado em experiência. Então, vamos explicar um pouquinho hoje quando fazer, quando não fazer, né? Entender um pouquinho como que a gente pode curar os traumas, como a gente pode ressignificar. Então, no processo, claro que eu vou falar da minha experiência, né? Cada profissional trabalha tudo de um jeito. E eu vou explicar como funciona a regressão, como é a regressão. Eu sei que existe muita curiosidade nesse assunto. Então, primeiro que a regressão que a gente usa lá no Instituto Cíntia Balota é uma técnica que eu criei, né? Através de uma hipnose, um tipo de uma hipnose ericksoniana. O que é hipnose ericksoniana? Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou estar hipnotizado, né? Às vezes tem gente que tem medo e tem gente que se assusta, que fala, nossa, vou estar... Não, o que é a hipnose ericksoniana? A hipnose ericksoniana, ela é feita sob medida, ela é feita de acordo com aquilo que o paciente precisa, né? Então, a gente vai trabalhar aquilo dentro do inconsciente. O que é a técnica de indução? E é através feita do quê? Do relaxamento corporal. A pessoa vai relaxando e assim ela vai tirando as defesas da mente, permitindo que essas defesas da mente é como se ela abrisse a porta, não totalmente, para você acessar o que está ali no inconsciente, né? Então é feito através da hipnose ericksoniana, onde tem todo o benefício. E essa técnica não é só a hipnose ericksoniana, né? Como diz Milton Erickson, cada terapeuta vai criar a sua forma. E lá no Instituto Cíntia Balota, todos os terapeutas trabalham com essa parte de limpeza energética, limpeza de chakra, cromoterapia, energização. Porque a gente tem que olhar, né? A gente tem que lembrar, né, ouvinte? Nós não somos um ser dividido. Nós somos um ser completo. Então, a gente trabalha corpo, energia, mente, a espiritualidade, as emoções. A gente tem que olhar os 5 aspectos do nosso ser. E o paciente, como é que faz? As pessoas marcam, querem marcar, né? Lá no Instituto, elas ligam e falam, Cíntia, eu quero fazer uma regressão. Bom, primeiro que você marcar, cada um trabalha de um jeito, né? No Instituto você vai marcar, você não vai marcar a primeira consulta de uma regressão. Mas por que não? Por quê? Porque a gente precisa, né? Para o terapeuta fazer uma regressão, ele precisa conhecer você. Saber quem você é, saber seu histórico de vida, saber o que você já fez, saber o que aconteceu com você. Porque é um absurdo a gente achar que todos são iguais, não é verdade? Então, cada um é único e cada um tem a sua história de vida. Então, primeiro a gente tem que entender, para entender que a regressão é adequada para o meu caso. Quando que eu tenho que fazer regressão? Então, isso é muito importante, essa avaliação, né? Então, as pessoas... E que tipo de regressão? Então, a técnica que induz você a um estado mais profundo é a hipnoterapia.
E aí a gente trabalha com o quê? Trabalha com a regressão para a infância. Tem vários tipos de regressão. Regressão para a infância, regressão intrauterina e regressão de vidas passadas, né? São 3 coisas diferentes, não são as mesmas coisas. É muito importante tirar as dúvidas das pessoas, porque as pessoas não entendem. Ah, mas é tudo igual? Não. E como é que a gente... qual é a diferença? A diferença é a memória que você vai pegar, é o lugar dentro da gente. No caso da regressão para a infância, a gente vai pegar a memória de infância. No caso do útero, você pode pegar a memória da alma, vidas passadas, a memória da alma, né? Isso como terapeuta holística, né? Como terapeuta holístico você pode. Então, é esse entendimento de que, será que aconteceu alguma coisa comigo? E às vezes também tem uma idealização, né? Hoje o tema que eu postei lá no Instagram, eu postei regressão e cura de traumas. E às vezes a pessoa acha que trauma é uma coisa... só pensam em abusos ou agressões. E às vezes pode ser uma pequena coisa, como eu tive um paciente que ele, quando com 3 anos, ele tinha pânico, síndrome do pânico. E ele ficou com 3 anos, ele foi na casa da avó e ele ficou preso no banheiro, sozinho, no escuro, por 2, 3, por minutos. Só que aquela vivência foi muito assustadora. Ele sentiu muito medo, né? Então é algo traumático? É. Mas não necessariamente significa algo que hoje, às vezes a gente até passou por algo traumático e a gente racionaliza. A gente acha que aquilo não é tão importante, né? Então, na regressão, a gente vai buscar as memórias a memória base. Qual é a memória base? Então, como é que a gente faz? Vamos fazer a terapia aqui comigo? Vamos pensar? Vamos fazer? Vamos fazer aqui, vamos? Sim, ouvinte, a gente pode muitas coisas, a gente pode fazer sozinho, né? Então, eu quero que você pense assim, como é que a gente faz? Primeiro, a gente tem que focar no agora. Como assim no agora? A gente tem que voltar lá no tempo? Sim, mas é a conexão. Um erro que a gente vê muito por aí é essa desconexão. Ah, foi em vidas passadas. Tá bom. Mas o que foi? O que tem a ver com o meu agora? O que tem a ver com o meu poder de ressignificação? Então, a gente tem que pensar o que a gente tem que ressignificar. Cíntia, eu sou insegura, Cíntia. Eu sou insegura, eu sou tímida. Eu tenho dificuldade de fazer apresentação, Cíntia. Eu não consigo falar em público. Esse é seu problema atual? E a timidez, a insegurança. E às vezes nem precisa ser timidez, não. Às vezes a dificuldade de apresentar, de ser vista como um holofote ali, isso causa problema no trabalho, principalmente no trabalho, porque se você quer crescer profissionalmente, se você quer ter destaque, você precisa aprender a enfrentar esse medo, né? Entender como transformar. Então você tem isso agora. Então vamos voltar lá no tempo. Volta lá no tempo. Como você era lá com 6 anos de idade? Você era uma criança extrovertida? Você era uma criança ou era uma criança tímida? Como você era? Então, ouvinte, seguidor, você pode fazer a sua reflexão. Qual a reflexão? É sempre o que acontece agora e o que aconteceu no passado. Tá bom, então eu localizei, certo? Eu tenho um problema agora que vem lá do meu passado. Lá quando eu era criança, eu fui falar alguma coisa na sala de aula e de repente alguém deu risada e eu gravei aquela memória base dentro de mim de insegurança, de falar os outros vão rir, né? Então gravei aquela memória. E o que a gente faz com essa memória? A gente tem que acessar, porque o inconsciente é atemporal. O que é atemporal? Não importa quantos anos você tenha, aquilo continua lá. Se a gente não trata, o nosso inconsciente continua lá, entendeu? Então, por isso que regressão é muito, muito, muito importante. Mas a regressão, qual é a chave, a parte mais legal da regressão?
é a ressignificação. E como acontece essa ressignificação? Eu tenho que voltar lá para o passado, pegar aquela emoção, e eu tenho que colocar o quê? Que tipo de emoção? Eu tenho que colocar autoconfiança. Eu tenho que fazer com que o meu paciente sinta autoconfiança. Se eu falar para você, vamos fazer uma brincadeira aqui, quero que você pense na sua comida que você mais gosta. Pensa naquela comida que você mais gosta. Aquela sua comida preferida. Qual que é a sua comida preferida, ouvinte? Qual que é a sua comida preferida? Olha, eu vou falar da minha, tá? A minha é comida japonesa. Pensa na sua comida. Às vezes você pensa na comida que você gosta, a comida preferida. E visualiza ela à sua frente. Visualiza aquela comida, aquele doce, aquela coisa que você gosta. Imagina que você pega e dá uma mordida naquela comida preferida. Eu não sei você, ouvinte, mas eu comecei a salivar aqui, só de pensar na minha comida preferida. Mas isso é real? Não é real, eu não tô comendo, mas a minha mente, ela entende como real. Se minha mente entende só de pensar na minha comida preferida, eu tenho uma memória, e ativo uma memória, e ativo uma reação. Então, o meu corpo, né, minha boca começa a salivar como se eu fosse comer aquela comida agora, né? Então, é mais ou menos assim. Para a nossa mente, o nosso cérebro ele é feito de imagens, de sensações. E se você associou, né? Eu sou inseguro, eu sou tímida, ou eu não me amo. Qualquer bloqueio, eu me sinto abandonado, eu me sinto perdido. Ou crenças limitantes, aquilo começa a fazer o quê? Começa a guiar a sua vida. Então, muito importante você ressignificar. E como é que a gente faz essa transformação? O que é uma crença limitante? Vamos pensar. Eu tinha uma paciente médica e ela teve uma virose e ela tomou suco de caju. Depois que ela tomou suco de caju, ela passou mal, vomitou. Mas ela não vomitou por suco de caju, por causa do suco de caju. Ela vomitou por quê? Ela vomitou porque ela tá com a virose. Só que o cérebro, como defesa, associou. Associou o quê? Associou suco de caju, passar mal. Então, depois que ela curou da virose, ela sentia beijo, Lucimara. Toda vez que ela sentia o cheiro de suco de caju, o que acontecia? Passava mal, mas não foi o suco de caju. E assim, a gente faz associações erradas na nossa infância também. A gente faz associações erradas, guarda memórias que a gente chama de memórias base, que é aquela memória que fica guiando a nossa mente. Então, o que a gente tem que fazer? Não é também voltar, às vezes a pessoa fica, regressão só fica lá voltando no passado e sofrendo. Quem fala isso não sabe fazer regressão, né? Não sabe. Regressão, a palavra-chave da regressão é ressignificar. A gente só vai pro passado para transformar o presente. Vibe Mundial.